Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 13, dos versículos 31 ao 35, e é o trecho onde Jesus fala sobre o mandamento novo que ele deixa para os discípulos. Ele diz aqui que ele estaria com eles por pouco tempo, mas que eles o encontrariam quando procurasse. E o que ele disse para os judeus, ele dizia para os seus discípulos, que para onde ele vai, eles ainda não podem ir. E ele deixa um mandamento novo, que amem uns aos outros, assim como eu os amei. E dessa maneira, vocês terão amor uns para com os outros. Através deste testemunho, ele diz aqui no 35, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E aqui fica para nós um ensinamento básico, algo muito simples, que Jesus deixou como um novo mandamento que mostraria ao mundo quem são os seus, quem são os seus irmãos, seus filhos, suas mães, como ele diz em um outro trecho do Evangelho, quando sua mãe e seus irmãos vão chamá-lo. Contudo, muitos cristãos ficam adicionando mandamentos aqui. Muitos cristãos ficam ensinando de maneira errada que o mundo saberá quem é e quem não é de Cristo através de ações externas. Como eu disse em outro evangelho alguns dias atrás, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é fumar, não é deixar de falar algo, falar ou deixar de falar algo. O reino de Deus não é algo comportamental. O reino de Deus é a respeito deste mandamento novo que é deixado. Através deste testemunho, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E o amor uns pelos outros se manifesta através do trabalho conjunto na igreja, através do entendimento e da compreensão da fraternidade que uma igreja deve viver em si, e não só em si, deve viver para com os que são de fora e se aproximam com seus problemas, com seus pecados, com seus erros, com seus defeitos, para, junto com a igreja, aprenderem a amar uns aos outros, aprenderem a chegar à estatura, a parecerem-se com Cristo. Então, nós vivemos já há algumas décadas num insistente moralismo, legalismo, eu diria até, muitas décadas, em que as pessoas julgam que o testemunho cristão é baseado em ações externas, ações exteriores, mas elas estão completamente erradas. Jesus Cristo diz em um outro trecho do Evangelho para amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar uns aos outros diz respeito a amar o próximo como a nós mesmos também. Isso é válido para tudo. Então, se eu amo o próximo, eu não vou assassiná-lo falando mal dele, cometendo o pecado da maledicência, não vou invejar, não vou odiar. Na minha ira, eu não tomarei ações que firam de qualquer maneira que a gente possa imaginar aqui, fisicamente, emocionalmente, etc., o outro. Então veja, eu serei mais paciente, eu terei amor, eu saberei em Cristo lidar com aquelas pessoas que têm defeitos, mas que junto comigo estão na igreja trabalhando para Ele, por exemplo, ou são da minha família. E isso será a manifestação do amor, será o cumprimento do mandamento que Jesus deixou. Um novo mandamento eu deixo a vocês, que amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que dessa mesma maneira vocês tenham amor uns para os outros. O amor que tudo sofre, que tudo crê. Esse é o amor de Cristo, Está lá escrito por Paulo, num outro trecho da Bíblia.
o amor de Cristo que vence barreiras. Esse deve ser o nosso amor. Se eu vejo um irmão em pecado, pelo amor que Cristo teve a ele, eu oro e peço que Jesus abra seus olhos. Mas eu não julgo, eu não fico exortando, porque a exortação, ela esconde o orgulho, por mais que as pessoas não queiram dizer isso, mas ela esconde um orgulho por trás dela, uma prepotência, enfim. Esse aqui é o mandamento mais difícil de se cumprir, na realidade. Esse é o testemunho mais difícil de se dar. O testemunho mais difícil de se dar não é eu deixar de fazer algo ou não, eu sair com amigos do mundo, como dizem aí, muitos professores de escola bíblica de jovens e outras coisas, estar com pessoas deste mundo. Esse não é o testemunho mais difícil. O testemunho mais difícil é o demonstrar amor no meu dia a dia, para com os que são de dentro da igreja e principalmente para os que são de fora da igreja. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos ajuda a viver em amor. E nós temos que pedir para Ele constantemente que esteja agindo em Cristo na nossa vida, para que nós possamos cumprir seu mandamento, amar uns aos outros, né, e sermos de fato imitadores de Cristo. Que esse desafio seja vencido por nós dia a dia. Nós possamos viver como Cristo queria que nós vivêssemos aqui. Nós possamos dar o testemunho que Ele gostaria, que Ele disse aqui que nós devemos dar, através do testemunho que todos reconheceriam que nós somos seus discípulos, o amor uns pelos outros. Deus abençoe você, até amanhã.